35 anos da tragédia de Hillsborough, a maior tragédia da história do futebol inglês. Como ficou as sequelas dessa grande tragédia que aconteceu e que mudou a história do futebol inglês? Vamos contar um pouquinho essa história na página Geografia com Futebol. O ano era 1989, era 3 horas da tarde do dia 15 de abril. O que acontecia? Liverpool e Nottingham Forest disputavam uma das semifinais da FA Cup, ou conhecido como a Copa da Inglaterra, tradicional torneio do futebol da Inglaterra. O que aconteceu? O jogo foi disputado em campo neutro, no estado de Hillsborough, casa do Sheffield United. Aí o que acontece? O jogo estava muito cheio, certo? Tinha muitas pessoas, principalmente muitos torcedores sem ingresso, principalmente a torcida do Liverpool. Aí o que vai acontecer? Como é de costume, né, para evitar a violência, era um período muito grave da história do hooliganismo inglês. Era um período que os hooligans estavam no auge. Inclusive teve uma tragédia anterior também da torcida do Liverpool, que foi na Liga dos Campeões da UEFA em 1985. Quando o Liverpool foi enfrentar a Juventus em Heysel, em Bruxelas, e aconteceu uma tragédia que vários torcedores da Juventus morreram devido à briga entre as torcidas organizadas. Daí alguns torcedores da Juventus acabaram sendo esmagados, pisoteados e foram mortos, que causou mais de 80 pessoas morreram, né, nessa tragédia. Aí o que vai acontecer durante esse jogo? A polícia parece que só liberou uma catraca, fez com que vários torcedores ficassem prensados no meio da multidão. Aí o que vai acontecer? A torcida do Liverpool, para evitar que os torcedores ficassem presos no alambrado, naquela época os estádios ingleses, eles tinham alambrado, alguns tentaram pular o campo, mas a polícia não queria que eles pulassem o campo. Acharam que eles estavam brigando, mas na verdade eles não estavam brigando, eles estavam tentando fugir da superlotação. Mas o que vai acontecer? O alambrado vai ser prensado, vários torcedores vão ficar esmagados, imprensados, alguns vão cair dentro do campo. E aí o que vai acontecer? Aí começa o início da tragédia, com vários torcedores sendo sufocados, pisoteados, certo? O que vai ser o resultado dessa tragédia? 95 pessoas foram morreram devido a essa tragédia. Diz que depois 2 torcedores morreram, um de depressão e o outro também foi por sequelas dessa tragédia, e teve mais de 800 feridos. E aí o que vai acontecer no relatório? É aí que começa a questão. Na época, a Inglaterra vivia o governo da Margaret Thatcher, um governo marcado por profundas reformas neoliberal. O governo dela, que é conhecido como a Dama de Ferro. A Margaret Thatcher, e junto com o tabloide, principalmente o The Sun, um dos jornais mais conhecidos da Inglaterra, vai acusar a torcida do Liverpool pela tragédia, dizendo que eles estavam bêbados, que eles estavam causando a violência. Inclusive o relatório, na época, o depoimento, ele foi totalmente adulterado. Dos 160 depoimentos sobre a tragédia de Hillsborough, 116 foram adulterados para culpar a torcida do Liverpool. Mas porém essa tragédia ela vai marcar algumas mudanças no futebol inglês. Inclusive daí o governo Thatcher vai impor que os clubes ingleses fizessem reforma nos seus estádios. Aí o que vai acontecer? O sistema de arquibancadas de geral vão ser eliminados, os alambrados também, e aí vai ter um modelo diferente dos estádios de futebol. Para quem acompanha a Premier League é muito comum você ver os torcedores muito próximos em cadeiras e sem alambrados. Isso foi uma mudança que ocorreu após essa tragédia. Inclusive, 3 anos depois vai ser a criação da Premier League. Vai ser uma mudança. Hoje em dia o campeonato inglês é o campeonato mais rico do mundo, né? É o mais rentável. Porém, essas mudanças vai ter o lado bom, o lado positivo, né? Que é o fim da violência, o fim do hooliganismo, mas vai expulsar as camadas mais pobres da sociedade. Aí o que vai acontecer? Alguns anos depois, mais de 20 anos depois, o que vai acontecer? Notou-se que, na verdade, não foi o Liverpool que foi culpado, então houve um erro de negligência da polícia. Aí o que acontece? Algumas pessoas vão ser acusadas, entre eles Graham Mackerel, que era um dos secretários do Sheffield, né, que era o dono do estádio de Hillsborough, e o chefe da polícia que foi responsável por esse jogo, que é o David Duckfield. Só que apenas o primeiro, que eu acabei de citar, o Graham Mackerel, foi condenado. Inclusive o David Duckfield, que seria condenado à prisão perpétua, não foi condenado. Alguns anos depois, o que vai acontecer? Fez com que o governo e o The Sun, que era o jornal que na época acusou, inocentasse a torcida do Liverpool sobre essa tragédia. Na época a Inglaterra estava com o governo David Cameron, eles tiveram que pedir desculpa publicamente para a torcida do Liverpool. Óbvio que o Liverpool não aceitou bem essas desculpas, inclusive a torcida do Liverpool não é muito simpática ao governo Thatcher. Tem até uma faixa aqui da torcida do Liverpool bem interessante, que diz assim, ó:
quando a Margaret Thatcher morreu em 2013. Você não se importou quando você mentiu. Nós também não se importamos pelo fato de você ter morrido. Então a torcida do Liverpool deu para perceber que não gosta muito do governo Thatcher. Enfim, a tragédia então marca 35 anos, foi um divisor de águas no futebol inglês. Como eu falei, se por um lado conseguiu de certa forma combater o hooliganismo, não que o hooliganismo ainda não tenha deixado de existir na Inglaterra, tem as torcidas organizadas, porém eles ficaram afastados dos gramados, já que com a criação da Premier League houve aumento dos ingressos e fez com que os estádios ingleses fossem cada vez mais elitizados, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e sigam-nos com mais vídeos na página Geografia com Futebol. Se você gostou, não deixe de curtir e comentar. Até mais, abraço, tchau, tchau!